Boa tarde, nação, tudo bem? Vamos falar das informações do Inter. Vamos falar do Inter. Tenho 3 assuntos para falar, 4 assuntos para falar com vocês. Eu quero falar tem 3 coisas para falar nesse vídeo com vocês. Eu quero falar do volante, eu quero falar do volante Gabriel. Eu acabo de falar do volante Gabriel, que o Gabriel está lesionado, né? Mas que está numa batalha para vocês verem, para voltar antes do tempo, que vocês não imaginam. E quero falar também do Daniel, o futuro do goleiro do Internacional agora para 2023. E também eu quero falar do Pedro Henrique. O Pedro Henrique tem uma possibilidade de extensão de contrato do atacante do Inter. Tem uma possibilidade de o Inter renovar com o Gabriel. E também eu quero falar do Lucas, que o Lucas pode ter um vínculo renovado com o Internacional. Vamos começar pelo Lucas Ramos. Lucas Ramos teve seu vínculo com o Internacional ampliado até dezembro de 2025. Mano gostou da temporada de Lucas Ramos e queria ampliação do contrato do jogador. Agora nós vamos falar do volante Gabriel, do nosso Ruf. Ninguém fala oficialmente. Ninguém vai falar isso abertamente, até porque vai criar uma expectativa muito grande. Não é legal fazer isso, mas tem uma expectativa que o Gabriel, isso dentro do vestiário, expectativa de falar isso dentro do vestiário, até por próprio jogador, a expectativa que ele repita que aconteceu lá em 2015, que foi mesmo a lesão dele, que igual essa temporada, quando ele atuava no Palmeiras. O que houve? Ele teve uma lesão de joelho e ruptura de ligamento, também ficou de fora também um bom tempo, e ele superou o prazo, presta atenção, ele superou o prazo de recuperação. O que acontece? Em vez de 8 meses, ele ficou 6, e agora tudo que ele está fazendo no Parque Gigante, está lá treinando para voltar mais forte, e está se cuidando numa forma mentalmente diferente, totalmente focado na recuperação. Poucas pessoas duvida que ele não repita essa questão feita quando ele foi jogador do Palmeiras em 2015, quando ele estava lesionado. Claro, tem uma questão bem importante, o tempo de 2015 a 2022, porque já é 7 anos, né? Há 7 anos o corpo tá diferente, a resposta tá diferente também. Talvez ninguém vai falar abertamente no microfone, mas existe a expectativa e principalmente a esperança, porque hoje nenhum primeiro volante, a gente não tem um primeiro volante, né? Nesse exato momento tem o Johnny, que daqui a pouco pode ser negociado, e aí a gente perdeu o Lisieiro também, que o Inter não vai comprar o Lisieiro, que está emprestado do São Paulo. Ele sabe como que ele é, como que ele funciona, né? A gente fica lá naquela esperança, né? Acender as velas, né? Acender as velinhas, que ele se recupere rapidamente. Agora vamos falar do Daniel. Nessa semana chegou uma informação nos bastidores, da semana, que nos próximos dias o empresário do goleiro Daniel, ele vai ir até o Beira-Rio conversar com a direção e com o departamento de futebol sobre o futuro do goleiro. O Daniel tem proposta. Presta atenção. O Daniel tem proposta no exterior. Aí o Internacional vai receber eles na mesa, vai receber elas na mesa, as propostas, ou toda a sondagem, expectativa do empresário do Daniel. O Daniel não quer ficar no Inter. Já foi falado pela direção. Presta atenção. Já foi falado pela direção do Inter. Isso a direção já sabe. O empresário deu uma rondada na Europa, na Ásia também, para conseguir também para conseguir uma precisão melhor para o Daniel em termos financeiros. É verdade que o Inter vai definir o futuro do goleiro, porque mesmo que o jogador quer sair o Inter quer mais
quer mais lucrar, o Inter quer dinheiro. Eu não acredito que o Inter vai conseguir 3 milhões. 3 ou 4 milhões de euros. Acho que vai conseguir 2. Que ele quer pelo Daniel, né? O Daniel tava em baixa. Ele começou a temporada de titular dele. A falha do Globo, na Copa do Brasil do Globo e também no Grenal. Ele tá em baixa. Ele tá no banco porque eu queria assumir a direção. Tá em baixa. Mas é aquela coisa, né? Daqui a pouco o pessoal do Inter, numa negociação muito interessante, ele vai lá e conseguir vender o Daniel, né? O presidente Alexandre Barcelos para ESPN. Deu uma entrevista para a ESPN pro repórter Gustavo Beton. Ele disse, não tem nenhuma proposta, por exemplo, do Vasco. Por quê? Porque o Vasco estava interessado do que exatamente? Ou seja, dá para liberar o Daniel tranquilamente. Então não tem nenhuma proposta por primeiro goleiro. Ou seja, o futuro do Daniel ele tá garantido fora do Beira-Rio. Agora vamos falar agora do Pedro Henrique, que o empresário do Pedro Henrique é o mesmo que o Daniel. Falando do empresário do Daniel e o empresário também do PH, do Pedro Henrique, este é o Pedro Henrique porque o Pedro Henrique tem um contato agora com o Inter até 2023, tranquilamente, até o final de 2024, mas eles querem renovar, o Inter quer renovar o contrato com o Pedro Henrique até 2025 ou até 2026, por quê? Para ter não só a garantia, né? Para não ser garantia, não só a garantia para encerrar a carreira aqui no Inter, mas também tem a garantia que vai ter valorização salarial e provavelmente aí fica com os principais jogadores do Inter. Com os principais jogadores, o Inter quer ficar com os principais jogadores, Pedro Henrique, Wanderson, depende, etc. Do Mano Menezes. Daí nenhum tipo de depressão, né? De Pedro Henrique não tá dando nenhum tipo de pressão. Por isso, mas tem um incentivo de conversa, para renovar o contrato. Obviamente, ele ganha um pila a mais, né? No bolso, ganha um pila a mais. Vai lembrar também, o Internacional, ele quer não só manter a maioria dos jogadores, como que eu falei aqui, não quer só manter a maioria dos jogadores, mas principalmente reforçar também o time. Os detalhes precisam pontuais. Quer renovar também. Quer também o principal renovar e contratar mais jogadores. Esse foi o vídeo de hoje. Inscreve no canal, aperta a notificação e dá like. Tamo junto, valeu. Vamos trocar muito mais informação. Se fala.